Irmãos e amigos, eu quero continuar aqui com um vídeo sobre aquele short que eu fiz o último, né? Um estudo sobre a ressurreição dos mortos, como isso se dará, não é? Quando Yeshua ressuscita e aparece, né? A primeira coisa que ele faz aqui está no livro de João, João 20. Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Yeshua, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Shalom seja convosco, ele disse. Dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o seu Senhor. Por que as Escrituras deixam um detalhe muito importante que pouca gente nota? À tarde daquele dia, provavelmente 3 horas da tarde, as Escrituras sempre tratam da hora, né, a hora sexta, a hora nona, a hora terceira, porque a hora sexta, né, a hora da manhã, o primeiro sacrifício da manhã, e a hora nona, às 3 da tarde, é a hora, né, do sacrifício da tarde. Então foi quando o Senhor, porque Yeshua, para eles realmente ter contato com eles, de fato o contato foi com 7 dias. Por quê? Porque lembra que aquele, né, como Yeshua, ele é a nossa pará do mar, ele é a nossa novilha vermelha, que nos purifica e nos liberta do poder do Sheol e do aguilhão, né, do maligno. Ele teve de se fazer a purificação, que é 7 dias. No terceiro dia ele ressuscita, ele passa pelo ritual de purificação, e então vai até o sétimo dia, quando ele está totalmente puro, porque ele é o próprio sacrifício, ele é a pará do mar, a novilha vermelha, a nossa 10ª, né, da Parashah Hukat. Mas interessante que está escrito aqui que chegando à tarde, no primeiro dia da semana, cerradas as portas dos discípulos estavam lacradas, trancadas, porque eles tinham medo dos judeus, porque eles tinham se juntado, né, por conta do que aconteceu sobre Yeshua, e estava tendo muita falazada de que ele ressuscitou, o corpo dele sumiu, porque os judeus subornaram os guardas e até mesmo o prefeito para que tudo isso, né, fosse propagado entre os judeus. Mas no meio deles, olha só, Yeshua o pôs-se no meio deles e diz-lhes paz. Ou seja, Yeshua não apareceu com um corpo diferente, era o mesmo corpo. Só que este revestido de poder, revestido de imortalidade. Aqui ele já não pode mais perecer e é um corpo que ele pode se teletransportar. Ele aparece num lugar, daqui a pouco ele aparece em outro lugar, ele some, ele atravessa a parede. É um corpo que não tem mais limitações do tempo e do espaço. Entendem isso? As leis da física não têm mais poder nenhum sobre este corpo ressuscitado do Senhor. E aí ele mostra os seus lados, todos os seus ferimentos e tudo mais. No verso 22 diz que, havendo dito isto, ele assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei a Ruach HaKodesh, recebei o Espírito Santo. Assopro, né, é um hálito, é o vento que sai de dentro dele. Ele tirou do que estava dentro dele o Espírito, a Ruach, e soprou sobre aqueles que estavam ali. A gente não vai se ater a isso, mas futuramente. E aí, tudo bem. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, né? Porque Dídimo 2, né? 2, o que alguns indicam ser ele irmão gêmeo, não estava com eles quando o Senhor apareceu. Então Tomé não estava nessa primeira reunião, nessa primeira aparição. Disseram-lhes, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, né? Tomé responde: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, ou melhor, no 8º dia depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Yeshua, estando as portas fechadas, de novo as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. De repente eles estão reunidos, as portas estão trancadas, porque eles estão com medo, escondido para que ninguém encha a paciência deles dentro de casa.
E Yeshua, de repente, ele não abre a porta, ele aparece no meio deles de repente e diz: paz seja convosco. Mostrando um detalhe que poucos notam. Depois disse a Tomé, ele olha para Tomé e diz: põe aqui o teu dedo. Notando claramente, ele não estava ali, mas ele ouviu tudo que Tomé falou. Alguns vão dizer: ah, mas com certeza o Pai revelou isso para ele, o Espírito falou isso para ele, que então ele foi e revelou aquilo para Tomé. Pode ser, porque Yeshua ele não recebe o Espírito por medida, nele habita toda a plenitude da divindade, toda a plenitude do Pai habita nele, ele tem todo o poder, né? Mas Yeshua tem o seu próprio Espírito, ele tem esse poder, ele lê pensamentos por ele mesmo. E aí ele vai, já tocando em Tomé de uma forma, ele fala: põe teu dedo aqui, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Elohim meu. Disse-lhes Yeshua: por que me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram, tá? Isso é muito importante que vocês entendam. Quando ele fala com Maria, não é? Ele fala com os discípulos anteriormente e tudo mais. Lembrando que eles foram aonde? Eles foram no sepulcro. Todas as pessoas que Yeshua ressuscita saem do sepulcro com seus corpos. E Yeshua a mesma coisa. Os anjos vão lá, removem a pedra. Os anjos aparecem com corpos, né? As pessoas acreditam que vão ressuscitar e vai ganhar o quê? Um corpo. Como que vai ser o corpo? Você vai ser um Megazord, algo do tipo? Não. Nós somos uma cópia original do Pai Celestial. Ele nos fez parecidos com Ele. Não é que Ele se parece conosco. Nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Mas nós somos corrompidos pelo pecado, pelo que aconteceu lá no Éden, né? Ali começou a corrupção total do gênero humano, tá bom? Mas o Senhor, ele deixa claro que, né, um espírito, né, um espírito não pode ser tocado, porque é isso que os discípulos criam, né? E o Senhor aqui mostra: não, eu tenho carne, pode tocar, olha eu aqui, né? E isso é muito interessante. Por que ele faz questão dizendo-lhes: mostrou-lhe suas mãos e o lado, de sorte que os seus discípulos se alegraram? Ele mostrou: olha aqui minha mão ferida e o meu lado ferido, provando: esse sou eu, aquele mesmo corpo que foi dilacerado, que foi maltratado, né? Que foi aparentemente destruído, tá aqui, foi ele que ressuscitou este corpo aí, para provar: esta é a ressurreição que virá. Mas nós, obviamente, habitaremos na nova terra, porque o Senhor restaurará todas as coisas como foi no princípio. Como Jeremias ora, né? E nós cantamos, né? É cantado nas sinagogas do mundo inteiro. E isso é muito interessante. Hashveinu, Hashveinu, Adonai Elecha, não é? Hadesh, Hadesh, Yamenu Kekedem, não é? Então isso é muito lindo, que é: faze-nos voltar a ti, Senhor, e nós voltaremos. Renova os nossos dias como eram no princípio. É este princípio. É vivermos com Ele como era na antiguidade. Como vai ser essa transformação? Nós seremos transformados, o corpo será transformado, que pouca gente compreende. Haverá uma transformação do corpo, né? E é isso. Deixa eu pegar um texto aqui também, no finalzinho. Eles perplexos, né? E eles viram o Senhor ressuscitado. Os dois de Emaús ali não perceberam, né?
E eles foram ao sepulcro, não viram primeiras mulheres, Maria. E eu quero pegar a parte em que ele fala, né, do Espírito. Bom, aqui, ó. E Yeshua aparece aos discípulos. Falando eles destas coisas, o mesmo Yeshua se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Era um espírito, no conceito de fantasma, algo que não pode ser tocado, ou não é real aquilo ali, aquilo não era real. E ele então lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Ele está falando: por que vocês estão pensando essas coisas, né? Pensamentos errados. O Senhor está confrontando uma ideia errada deles. Vocês têm um pensamento totalmente torto das Escrituras. Aí o próprio Yeshua, no verso 39, diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai e me vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Porque é isso, você vai ressuscitar dos mortos com esse corpo que você tem hoje. Você não vai para o túmulo de uma forma e vai acordar com cabelos loiros, do olhos azuis, um corpo do Apolo. Pode esquecer isso. Isso aqui, isso não é ressurreição. Mas os corpos serão revestidos. Talvez seja esse corpo que você tem hoje. Mas o que diferencia um conjunto de átomos de outro é a sua força eletromagnética, é o seu poder. O primeiro Adão foi feito de glória, de luz, talvez um corpo de silício, havia quartzo no corpo dele, né? Ou um diamante resplandecente, pedras preciosas que resplandeciam toda a glória do Eterno nele. É isso. Mas o corpo, depois quando ele cai, ele recebe um corpo semelhante ao que ele tinha, porém agora é um corpo pele, é uma carne. Lembra que a nossa pele, a palavra hebraica é or. Or. O primeiro Adão foi feito também da palavra or, que significa luz, mas luz com aleph. Depois, quando nós caímos, nós recebemos uma pele que é or, só que com ain, sem o aleph, que diferencia. A nossa pele agora, o nosso corpo de hoje não tem mais luz como o de antes. E é isso que vai acontecer. A gente vai compreendendo isso aos poucos. Forte abraço a todos, que Deus abençoe e teremos mais estudos sobre isso.